Tá bom. Bom, nosso entrevistado, Pedro Abramo Vai, já foi secretário nacional de Justiça e participou com o Márcio Tomás Bastos da montagem da CISBIN, o Sistema Brasileiro de Inteligência, que foi um grande avanço na época. Pedro, eu queria que você contasse um pouquinho como que foi montada a CISBIN e como que isso, de um lado, gerou uma melhoria no combate à corrupção, mas de outro também gerou um poder político aí de apropriação da política pelos setores envolvidos aí, né? Claro. Acho assim, o tema de inteligência no Brasil é um tema ainda mal resolvido. Acho que foi feito muito para tentar lidar, mas ainda é mal resolvido. Ele é mal resolvido porque, claro, a nossa herança é o SNI, né? Que foi o grande espaço de usar todos os métodos de inteligência, etc., para perseguir os inimigos do regime, né? Os sistemas de inteligência em outros lugares do mundo são extremamente bem regulados. O papel do Congresso no controle deles, o papel quais informações. O Congresso americano tem condição de saber quase tudo que a CIA está fazendo, né? É informado. Claro que lá se leva muito a sério também não vazar o que você recebe, mesmo que você esteja na oposição, etc. Então, eu acho que a gente, com a criação da ABIN, primeiro, né, ficou algo ainda não muito claro. Qual é esse papel? Quer dizer, o papel é de olhar para inimigos internos, é de olhar para a gente, fazer contra-inteligência, ou seja, saber quem está trabalhando no Brasil, contra o Brasil, etc., governos estrangeiros, governos, empresas estrangeiras, etc., atentando os interesses nacionais. Isso não é muito claro, né? E quando, por exemplo, quer dizer, o governo Lula chega, a ABIN, isso está nos documentos, isso é claro, enfim, não é segredo para ninguém, tinha ainda como grande missão olhar para inimigos internos, né? Olhar para a MST, olhar para quem fazia oposição, etc. Então, claro que isso houve muito esforço de tentar desmontar isso, e a criação do CISBIN é uma dessas. Vamos criar um sistema de inteligência onde você possa compartilhar inteligência, mas o papel da ABIN sempre foi, ou seja, a ABIN não pode fazer grampo, a ABIN não tem, porque todos os mecanismos mais invasivos de privacidade são mecanismos que são muito bem regulados no Brasil pela legislação, pela Constituição, e só podem acontecer no âmbito de investigação criminal. A ABIN não faz investigação criminal. Então, fica assim ou a ABIN vai para a legalidade, faz grampo, faz medidas intrusivas, ou ela fica um pouco sem lugar, entendeu? Então é uma coisa difícil de resolver. Acho que o CISBIN, quando você junta vários ministérios, tenta criar um sistema, avança nisso, mas cada órgão de inteligência, a inteligência do Exército, a inteligência da Polícia Federal, a inteligência a própria ABIN, a inteligência das outras forças todas que têm esse órgão de inteligência, são muito protetivos das informações, não compartilham informações com os outros, né? Então a ideia de um sistema não funciona bem. O controle externo sobre ele, que deveria ser feito pelo Congresso, não é algo que funciona bem. Quem faz controle externo não tem ideia de verdade do que está acontecendo lá dentro. Então fica um papel muito difícil ali nessa comunicação. Acho que houve esforço de tentar coordenar a área de inteligência com a área a ABIN com a área de inteligência da Polícia Federal, ou seja, a ABIN poder apontar para direções que depois de fato virariam inquéritos, né, sem nenhuma intervenção, etc. Isso foi feito naquele momento, mas sempre com uma certa, acho que sempre tinha esse desconforto. Assim, concluindo, um dos grandes problemas que a gente tem nesse sistema é que as ambições de quem chega na ABIN, em geral, são muito maiores do que o que a lei permite, né? E eu não acho que a gente institucionalmente conseguiu nem criar controles que permitam que a ABIN faça o seu papel, de verdade, e nem os mecanismos. Então, ela está sempre flertando com o que é legal. Isso é muito difícil, né? Isso é sempre muito complicado. Então, mas eu queria ver um caso. Eu lembro quando teve lá um congresso, no comecinho da CISBIN, até foi quando te conheci lá, que o Márcio me convidou para falar lá, e ele me falou, desce o cacete na falta de familiaridade do Ministério Público e da Polícia Federal com crimes financeiros. Mas, digamos, esse conceito de força-tarefa, de juntar todos em torno de uma mesa, surge lá, né? O que faltou? Surge, eu acho que sim, acho que você teve muitos esforços de integração naquele momento. Acho que o maior deles é a ENCLA, né, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro,
que acho que é o responsável de tudo de bom e de ruim que aconteceu nessa era depois. Que de um lado, foi ali pela primeira vez que se juntou Ministério Público, juízes, a BIM, Polícia Federal, etc., né, para pensar uma estratégia, como é que você transformava um país que era sempre baseado na lógica do clientelismo, né, da captura do Estado, né, que nunca tinha olhado para os poderosos e para a corrupção, como é que você criava uma estratégia integrada? Porque era tudo muito compartimentado. Daí sai a nova lei de lavagem de dinheiro, a nova lei contra a corrupção, tudo que foi feito, a lei de acesso à informação, as mudanças, ou seja, antes você precisava de papel, né? Quando o juiz pedia para o banco as contas, etc., chegava um bando de papel, não tinha um sistema integrado. Você cria um sistema, você cria penhora online, você cria... Então tem toda uma... Assim, o tamanho da revolução institucional que acontece por causa da integração que a ENCLA traz, e no qual a ABIN estava participando, etc., é algo gigantesco e, de fato, foi um terremoto nas instituições brasileiras. Acho que o que acontece, o problemático, é que esse grupo, né? Então, quando você junta ali o Ministério Público, porque o Ministério Público, os juízes, como instituições, eles não conversavam sobre isso, não tinha uma agenda conjunta no Congresso, não tinha uma agenda conjunta de pensar uma investigação, a ideia de operações, a ideia de... Tudo isso surge a partir dali, né? Não existia esse tipo de... E não existia a prioridade no enfrentamento à corrupção nem da lavagem de dinheiro. Isso, né, os laboratórios de lavagem de dinheiro, quer dizer, poderia aqui, realmente são transformações copérnicas, né, na maneira de enfrentar a corrupção. Mas o que acontece é que esse grupo, de alguma maneira, se autonomiza do poder político, digamos assim, né? Tem uma desconfiança muito grande, apesar dele ser instituído completamente por vontade política. Não foi esse grupo que se reuniu, não foi a associação de juízes com a associação, foi decisão política do ministro Márcio Tomás Bastos, apoiado pelo presidente Lula, de criar essa coordenação, de trazer todo mundo para a mesa. A hora que cria, o grupo começa a se autonomizar e pensar que tudo que vem da política é problemático, né? E criar uma ideia de que eles têm uma missão, né? Deixa de olhar um olhar meramente republicano e passa a ser uma missão de, a qualquer custo, fazer valer aquilo contra qualquer visão que venha da democracia, né? Venha dos eleitos, E acho que o interessante no começo era essa oxigenação entre aquilo que era dar o apoio político vindo da democracia com, digamos assim, a reconstituição republicana dessa articulação entre os órgãos, né? E aí, quando você tem essa autonomia, quando você separa disso, é que eu acho que começam a aparecer os problemas de abuso de poder, etc., que a gente viu muitas vezes ali adiante. Quando os ministros do Supremo passam a dizer que tinham que ser mais sensíveis à voz das ruas e ver a Constituição como um documento em movimento definido por eles, o que isso ajudou a impactar esse golpismo? Eu acho que você tem o tempo inteiro, república e democracia, né, com as instituições saudáveis, elas estão em tensão, né? Essa é uma tensão saudável, né? Você tem aquilo que é zelar pelas instituições republicanas, combater a corrupção, controlar o poder estabelecido num país de pouca cultura de controle do poder, de um lado, e do outro lado você tem a vontade do povo, né? Você tem as maiorias, etc., que podem, às vezes, também gerar abusos. O canal pelo qual essas maiorias se manifestam é a política, né? Esse é o canal. Claro que gente nas ruas é importante, pesquisa de opinião é importante, imprensa é importante, mas é importante no sentido que isso fricciona e cria essa, né, a efervescência necessária para que a manifestação do voto seja um reflexo desse debate público, né? Mas ela nunca substitui a política, né? E eu acho que o que houve ali foi uma aliança de tentar substituir a política por dizer que a política toda era corrupta, que o voto todo era corrompido, etc., por um fortalecimento demasiado, digamos assim, desse lado republicano, dizendo que você podia substituir a política pela opinião pública ou pela voz das ruas. Não pode, né? E aí essa balança entre democracia e república ficou completamente desequilibrada e você teve até chegar no momento onde, de fato, você tinha operadores que se envolveram na luta anticorrupção, etc., articulando muito mais contra partidos políticos, contra atores políticos específicos, do que para
fazer valer, né, quer dizer, para combater a corrupção, para reforçar as instituições do país. Pedro, a gente vê agora, digamos, ministros questionando atos do presidente da República. A gente vê procuradores aí abrindo inquéritos contra instituições científicas por não concordar com as suas opiniões. Nós já tivemos promotores aí que trouxeram para depor cientistas que discutiam as funções terapêuticas da maconha. O que você acha que vai acontecer? A democracia vai ter forças para enquadrar isso aí novamente dentro dos limites da lei? Vem uma autocracia? Quais os desdobramentos que você vê dessa falta de controle sobre as instituições e, ao mesmo tempo, a necessidade das instituições para evitar abusos do executivo? Claro. Essa acho que é o nosso grande dilema, quer dizer, a gente precisa reequilibrar essa balança sem jogar o bebê com a água fora, quer dizer, acho que a gente não pode nunca negar o tamanho dos desvios, assim, uma das maiores tristezas que esse processo traz é que o tema da corrupção, ele hoje no Brasil não é uma bandeira progressista. Isso é um absurdo, né? Quer dizer, a captura do Estado, a maneira como as empresas capturam o Estado, o fisiologismo, o clientelismo, etc. Essa é uma bandeira progressista histórica de todo o pensamento progressista brasileiro, né? E também no mundo inteiro, né? Se a gente pegar a campanha do Bernie Sanders, é uma campanha que coloca esse tema muito claramente. Essa captura, quando ela vira um tema conservador, ele deixa de ser estruturante, ele deixa de ser sobre, de fato, captura do Estado, de fato, sobre clientelismo e suas vinculações com o autoritarismo, e passa a ser moralista, passa a ser casuística, passa a ser punitivista, né? Enfim. Então, acho que reconciliar isso é muito importante, acho que isso é importante dizer. Eu acho que quer dizer, o grande problema, quer dizer, se já foi problemático o que a gente viu até 2016, 2017, né, dos abusos, etc. Quando você tem uma aliança entre, digamos assim, esse ultra-republicanismo influenciado pela política, digamos assim, quando você tem essa aliança com a extrema-direita mais militarista, radical, etc., aí isso fica realmente muito perigoso, porque aí o compromisso, quer dizer, a democracia teve o seu pior momento ali, né? Assim, tudo contra a valorização dos processos democráticos nesse momento. Então, o que a gente tem hoje é uma ruptura, em alguma maneira, dessa aliança. A demissão do Moro é uma ruptura dessa aliança, né? E aí a gente tem que ver quem vai fazer as opções daqui para frente. Acho que o tipo de abuso que a gente tem visto ultimamente por parte do presidente da República, ele ou será controlado, ou cada vez que ele não é controlado, ele é reforçado, né? E qual o custo para o Bolsonaro hoje de não radicalizar no seu autoritarismo, né? Acho que essa é a grande pergunta. Então, hoje os crimes de responsabilidade que ele vem cometendo reiteradamente, né, a completa incapacidade de lidar com uma pandemia, escárnio na maneira de tratar isso, tudo isso vão na direção de reforçar um autoritarismo. Eu acho que agora a questão é se a gente consegue rearticular uma aliança que realmente breque esses movimentos e que impõe os limites ao presidente nesses desmandos. Pedro, obrigado por sua entrevista. Eu que agradeço.